Acho que uma das principais dificuldades, ou um dos pontos onde mais é difícil encontrar material na internet, é encontrar casos reais, onde a gente utiliza e implementa tecnologia, Python, dados e resolve algum tipo de problema. Então, essa série aqui que eu estou chamando Casos da Vida Real, eu vou compartilhar algumas experiências que eu tive ao longo do tempo, aonde a gente utilizou Python, SQL, análise de dados, Power BI, qualquer tipo de ciência de dados também, para resolver algum problema real, tá? E nesse primeiro exemplo, o que que a gente vai ver, pessoal? Então, para quem não me conhece muito bem, hã, eu anteriormente trabalhava, né, no setor de engenharia de qualidade, isso é um setor que fica dentro da indústria automotiva, e lá a gente usava bastante, métodos estatísticos para ali comprovar, né, se um processo, se uma peça é confiável ou não. E o que que eu vou resolver aqui, o que que eu vou trazer para vocês? E aí eu vou falar aqui bem resumidinho, tá? Uma parte de mecânica, curto, juro que é bem rápido e bem legal. E depois a gente já vai cair na parte de implementação de código. O que que vocês estão vendo aqui, pessoal? A gente tem, por exemplo, né, um furo que a gente tem ali na nossa direita, né, que é o hole, e a gente tem um shaft ali, que vai ser o pino. Então a gente precisa ter tolerâncias nesses componentes. A gente tem ali o diâmetro, porque senão acaba acontecendo isso aqui embaixo, ó, que são os tipos de montagem, né? Então o que que acontece no primeiro cenário? Se o meu furo tiver muito grande e o meu fino tiver com um diâmetro menor, eu vou ter, folga, basicamente, nessa montagem. Um pouquinho de folga ali vai ser bom. A gente vai ver também que muita folga vai ser prejudicial, muitas vezes, para o nosso processo. A gente pode ter uma montagem com interferência, onde eles vão estar ali num limite, um limite tênue, vou dizer assim, entre, a montagem sem interferência e uma totalmente com transferência, e também o tipo de transição ali que ele tá mostrando, né, o transition fit, que é um meio termo ali no final das contas. Então, nosso objetivo, pessoal, é evitar, como área de negócio, essa montagem por interferência, porque provavelmente algum retrabalho vai acontecer, a gente vai precisar sentar a marreta ali, a gente vai precisar usar uma lixadeira, passar por um processo de usinagem, alguma coisa do tipo. Então, como um analista, pessoal, um analista de engenharia da qualidade, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um estudo de capabilidade do processo. Para quem não conhece esse termo, e aí eu separei já aqui, o que que é esse estudo de capabilidade, pessoal? A gente vai calcular dois índices chamados de CP e CPK, e basicamente eles respondem o quê? Se o nosso processo de fabricação, se ele é capaz, então se ele tem condições de estar dentro da minha especificação, se o meu diâmetro é de 28, vou chutar aqui, tá? Mais 5, menos 5, né? Se ele vai conseguir produzir peças ali dentro. E como a gente faz isso, pessoal? Indo até muitas vezes o chão de fábrica, utilizando alguma máquina, coletar esses dados, e uma vez que a gente tem essas medições, a gente vai analisar elas, tá? E o CPK, ele responde se ele está dentro do limite. Porque uma coisa é, o meu processo é capaz, mas eu estou produzindo as minhas peças fora do limite especificado. Então, esses dois índices trabalham em conjunto. A gente também tem PP, PPK e outros índices, mas eu vou focar nesses dois aqui que eu acho que para o nosso exemplo vai ser muito legal. E aí, pessoal, não se preocupa, tá? De entender isso aqui que eu estou mostrando aqui com calma, a gente vai ver depois. É mais para a gente entender, tá? Então, o que que acontece? Vou começar aqui no nosso primeiro gráfico. E aí, deixa eu abrir a minha ferramentinha aqui, o meu Screen Brush, para a gente olhar aqui em conjunto. Então, a gente tem esse cenário aqui, ó, que é o meu cenário perfeito. Eu vou calcular o CP e o CPK, e eles vão dar ali um valor maior ou igual a 1,67, né? Então, ele é o meu cenário perfeito ali. Por quê? Porque ele é capaz e está centralizado. Então, se a gente vê aqui ó, o limite máximo e o limite mínimo, e as minhas observações, cara, tá tudo ali dentro, perfeito. Num cenário onde o meu CPK, por exemplo, está menor do que 1, pode acontecer isso aqui, ó. Percebe que o meu range aqui é bom, porque ele se encaixa dentro dos limites,
mas as minhas peças estão saindo todas fora do especificado. Então isso é o que o CPK faz. Ele vai dizer se eu estou ou não atendendo ali o meu limite que eu especifiquei. Posso ter esse cenário aqui de baixo, que é basicamente um CPK menor aqui de um também, só que o nosso CP também é problemático. Que daí acontece o quê? Tá vendo que a minha distribuição ali, né, nossa distribuição normal, ela excede os meus limites superiores e inferiores? Então isso significa que o meu processo não é capaz, embora ele esteja centralizado, ok? E por último, tem o pior dos cenários, aonde ele não é capaz e não está centralizado. Aí, pessoal, tá tudo errado, nenhuma peça que eu vou produzir ali, ou pouquíssimas peças que eu vou produzir, estão dentro desse limite, tá?